Fortalecidos na adversidade. Nosso tema para a primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro, duas cartas do apóstolo Pedro no Novo Testamento. Temos atravessado, sido abençoados pela primeira carta de Pedro e vamos continuar nesta noite. Fortalecidos na adversidade, estarmos fortes para enfrentar oposição e adversidade. Esta é a razão que Pedro escreveu esta carta aos irmãos do passado e chega a nós hoje também na ministração do Santo Espírito. Nesta noite vamos focar 1 Pedro capítulo 5, versos 8 a 11. E então vamos chegando à conclusão desta carta que o apóstolo escreveu lá no primeiro século. 1 Pedro 5, de 8 a 11. Antes vamos recordar nosso verso-chave nesta carta, pensando em fortalecidos na adversidade. Vamos lembrar o verso 7 do capítulo 5, 1 Pedro 5, 7. Vamos dizê-lo juntos: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E agora, então, a porção da palavra do Senhor que encontra você neste ponto da sua história, um ponto que parte daqui para a eternidade. Como é necessária a palavra. 1 Pedro 5, 8 a 11. Abra o coração, abra sua mente e receba a palavra do Senhor nesta noite. Diz a palavra: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firme alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Mais uma vez a palavra do Senhor para a bênção da sua vida, do seu coração nesta noite. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A eles seja o poder para todos sempre. Amém. O verso 9 diz: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Permanecendo firmes na fé. Esta é a palavra do Senhor. Ano de 79 depois de Cristo, de repente, o vulcão, o monte ali, Vesúvio, situado na atual Itália, explodiu, entrou em erupção. No sopé do monte, à beira-mar, estavam as cidades de Pompeia e Herculano. E aquelas cidades foram soterradas pela lava incandescente em centenas de graus de temperatura. E até hoje você pode visitar as escavações e conhecer as ruínas e ver como era aquela cidade agora que então retiraram todos aqueles detritos originários das lavas. E encontraram então o contorno das pessoas.
E há 30 anos atrás encontraram um esqueleto herculano. E está ali à beira-mar. O esqueleto com um cinturão ainda, com a fivela e uma espada. E se sabe por esses artefatos que era alguém militar, membro da força militar do Império Romano. Mas pelos detalhes sabe-se que não era apenas um soldado, mas alguém graduado, um oficial. E entende-se que ele estava entre aqueles que foram enviados para ali com pressa, em alguns barcos, para tentar retirar alguns ainda em barcos com vida daquele local, durante a tragédia. Mas ali, coordenando, participando desse resgate, a lava chegou e o apanhou, e ele tombou ali com a sua espada em posição de serviço. Alguém que realmente permaneceu firme na sua missão, no seu encargo. Mas a verdade é que me parece que pessoas que permanecem firmes compõem uma minoria. Talvez eu esteja enganado dentro da humanidade. Quantas pessoas você conhece que você diria sobre elas, esses, ou alguém individualmente, essa é alguém que permanece firme. Com esse, com essa, eu não teria dificuldade de desenvolver um projeto, uma tarefa, desenvolver um plano. Pessoas que realmente começam com você, permanecem com você, começam com o que foi projetado e vão até o fim. Quantos você conhece que são pessoas que diriam, esses são aqueles que permanecem, ou esse é aquele que permanece firme? Mas podemos trazer a pergunta para a nossa própria casa. É você alguém que permanece firme? Ou você é aquele que começa e não termina, ou começa, continua, mas de vez em quando recolhe o passo, diminui o passo, dá passo para trás, vai, mas não vai. É você alguém que permanece firme? Grande virtude é aquela de ser alguém de fibra e que permanece firme. E isto é verdade em relação à vida cristã, ao andar com Cristo, ao ser fiel ao Evangelho segundo a palavra do Senhor. Aqui está o chamado da palavra na voz do apóstolo Pedro: permaneçam firmes na fé. Permaneçam firmes na fé. É interessante que no original não há este verbo permanecer. Simplesmente está lá, firmados na fé. Mas esta palavra firmados ou firme tem a sua origem ou o seu sentido primeiro, ser duro, sólido, firme. E era usado no sentido negativo para falar de alguém teimoso. Isto é, sujeito que não muda de opinião, insiste no que não convém. Mas também era usado, aplicado, dependendo do contexto, com um significado positivo, que é o caso aqui. Firmes no sentido de ser o quê? Persistentes, perseverantes na verdade. Isto é, duros, sólidos neste sentido. Então, aí está a expressão, o chamado e o verbo permanecer cai bem, permanecendo firmes na fé. Agora, a palavra fé sempre aparece com dois sentidos no Novo Testamento. Palavrinha pequena, 2 letras, mas ela pode significar nos escritos do Novo Testamento ou estar apontando primeiramente para um sentido que chamamos de objetivo, isto é, as verdades do Evangelho, fé, todas as doutrinas que compõem o Evangelho do Senhor que está aqui. Então, 2 letras, mas que têm um conteúdo enorme. Objetivo, isto é, todos nós podemos igualmente ler, é o mesmo, e conhecer e verificar juntos. Mas às vezes fé tem um sentido subjetivo, isto é, aquela experiência, atitude interna minha. Eu ter fé.
E é nesse sentido que o apóstolo Pedro está usando aqui. Fé no sentido de me permanecer interiormente comprometido, abraçado, fiel, com fidelidade à fé em Jesus Cristo. É verdade que as duas aplicações de fé, tanto a interna subjetiva como a externa objetiva, os dois se somam. Porque se há dentro de mim o compromisso, isto é, tenho fé aqui dentro, é porque eu tenho fé não apenas em boas intenções, mas fé, isto é, no crer na palavra de Deus, na fé do Evangelho. E então está a verdade da palavra, o chamado para você, meu irmão, minha irmã, nesta noite. Permaneça firme na fé. Igreja, permaneça firme na fé. Estamos aqui reunidos nesta noite como um povo de Deus que permanece firme na fé. Meu irmão, você permanece firme na fé. Minha irmã, você permanece firme na fé. Eis a palavra do Senhor, ouça nesta noite, porque ela vem para abençoá-lo. Nestes dias nós precisamos ouvir isso com muita atenção. E o meu entendimento é que os dias à frente, neste mundo, vão exigir mais e mais de você, de mim, da Igreja de Jesus Cristo, permanecer firme na fé. Começamos a entrar num contexto social e cultural, político inclusive, que mais e mais começa a dar aos crentes uma situação mais e mais parecida com o que esses irmãos viveram no primeiro século, quando o apóstolo Pedro escreveu esta carta. Como eles precisavam ouvir isto? Permaneçam firmes na fé. No poder estava o imperador Nero. No ano 64 ele põe fogo em Roma. Era alguém descalibrado, Nero. E ele dá um jeito de culpar os cristãos pelo incêndio que destruiu grande parte de Roma. E os cristãos que já eram ali contra a cultura, já tinham suas dificuldades com a sociedade e a cultura pagã, agora enfrentam um antagonismo maior. E esse antagonismo se espalha pelo Império Romano. Pedro, neste momento, está em Roma. Pedro é lá de Israel, mas nesse momento está em Roma. E ele escreve esta carta dali, depois do ano 64, para os irmãos, então, lá na Ásia Menor, hoje Turquia. Então, lá também já estavam passando pelo que eles estavam passando em Roma. E ele diz então a eles, nesse momento de oposição, quando nós lemos a carta, nós vemos Pedro tratando os diversos ambientes sociais e a dificuldade do crente em viver a fé em relação a autoridades, dentro do lar, no ambiente profissional. Pedro trata de tudo isto, oposição, adversidade. E ele vai dizer a eles, permaneçam firmes na fé. Ouça a palavra, meu irmão, porque o chamado foi para eles, e se foi para eles, é para você também. Você está permanecendo firme na fé. Jovem, você está firme na fé. Lá na escola, entre os amigos. Adulto, você está firme na fé na família, no ambiente profissional, está mesmo. Permaneçam firmes na fé, que pela graça de Deus, cada um de nós seja achado firme na fé. Firme na fé. Mas preste atenção. Permaneçam firmes na fé numa luta que não é comum a este mundo, a realidade que nós vivemos como seres humanos. O chamado para permanecer firme na fé é numa luta supra-humana. Por isso, primeiro vem a convocação de Pedro. Estejam alertas, isto é, atenção é o sentido primeiro. E ele diz mais também, sejam vigilantes. E o sentido mais literal é, permaneçam acordados. Primeiro, essa convocação dupla. Estejam alertas. Sejam vigilantes, não é hora de pestanejar, de tirar uma soneca na vida cristã, na fé. Lá no meu trabalho eu vou dar uma dormida em relação ao Evangelho. Não, esteja alerta, esteja vigilante. Cuidado. É fácil estarmos acordados para tudo na vida e estarmos dormindo na fé. Uma vez eu tinha um colega de trabalho que trabalhava perto de mim, numa outra, então lá na sua mesa, eu aqui, e eu percebi que ele desenvolveu uma disciplina de dormir com os olhos abertos, colocando um papel na frente. Tinha óculos,
e tirava uma soneca. Quantos crentes que parece que estão acordados, vigilantes, mas na verdade tiraram uma soneca espiritual. Meu irmão, não faça isto. Estejam alertas, sejam vigilantes. Por quê, Pedro? Por que, apóstolo Pedro? Meu irmão, minha irmã, não se esqueça o que ele diz aqui. Há um inimigo. Ele fala de um inimigo no singular, não no plural. Há um inimigo. E essa palavra inimigo aqui, no primeiro sentido dela, era aquele que seria, por exemplo, o oponente numa demanda judicial, lá no fórum de justiça. E ele diz que então nós temos esse oponente nesta dimensão realmente difícil. Há um inimigo. Meu irmão, minha irmã, vocês têm consciência que há um inimigo? Quem é esse inimigo? Segundo Pedro, segundo a palavra de Deus, o nome dele aqui é diabo. Você ouviu, meu irmão? Você ouviu, minha irmã? Diabo. Há nesses dias um sentido, uma atitude de eliminar o diabo até entre os cristãos. Até entre os cristãos, tentando se adequar à cultura, à visão cultural. Não há diabo. Esse é folclórico, ou talvez um mito. Nós temos um conceito de diabo errado que nos vem da Idade Média principalmente, aquela figura sinistra. Não é disto. Não é disto que a Bíblia fala. Isso foi uma invenção errada, uma gravura errada do diabo. O diabo é alguém tremendo, um ser espiritual. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, vai dizer que ele inclusive se apresenta como um anjo de luz, alguém de artimanhas, alguém muito capaz, tremendo. Não é um ser humano. Então nós temos aí este elemento, este inimigo, diabo. E o que quer dizer diabo literalmente? Qual é o sentido da palavra diabo? Adversário acusador. Adversário acusador. Meu irmão, minha irmã, nós temos um inimigo, nós temos um oponente, nós temos um adversário. O crente tem isto na sua vida, na sua caminhada. Alguém que quer lhe derrotar, derrubar. Não se esqueça disto. O diabo não é folclórico, é real, é verdadeiro. É o inimigo maior. É o inimigo maior seu. Você pode ter encontrado muitos adversários na vida, mas este é o maior de todos que você pode encontrar. Nós encontramos muitas vezes a oposição à nossa caminhada com Cristo, nos ambientes sociais, na cultura, na mídia, uma oposição que vem então de seres humanos. E a Bíblia nos ensina a lidar com eles. E a Bíblia inclusive nos diz, inclusive Pedro nesta carta, que em algumas situações nós precisamos até aceitar a perseguição e pagar o preço necessário, isto é, nós não entrarmos no embate com eles. Em algumas situações, a Bíblia coloca assim, Jesus Cristo coloca isso no Sermão do Monte, no capítulo 5, versos 39 e 42, quando ele diz, se lhe pedirem o seu casaco, dá a sua capa, 1 milha, anda 2 milhas, se pedirem 1 milha e assim por diante. Há um momento de não se resistir, então, o embate com o ser humano, dependendo do momento. Mas o embate com o diabo deve ser sempre o de resistência, Mas aí está o diabo. Meu irmão, nós estamos numa luta espiritual, uma luta cósmica. A nossa alma, o nosso coração está nesse campo de batalha. E então não há um campo neutro neste mundo, inclusive da religiosidade. Ou ao Evangelho de Jesus Cristo, a fé aqui que Pedro anuncia, a palavra anuncia, ou a religiosidade fora disso, diabólica, vem para confundir e afastar-nos da verdade da palavra de Deus. O debate muitas vezes é sobre a existência de Deus. Deixe-me dizer para você que algo que para mim é patente é a existência do diabo.
nós vemos um mover, eu observo esse mover da cultura, mais e mais longe da palavra de Deus. E eu olho e entendo que há grupos organizados, compactuados com essas propostas, seja na área intelectual, seja na área artística, seja no poder político. Mas nós não temos aí nenhum ser humano, ou mesmo um grupo de seres humanos, no controle de tudo isto, que estão então ali organizados e com poder para levar tudo para longe de Deus, o mundo, a sociedade. Há uma inteligência no mover do mal, no mover do se afastar de Deus na sociedade. Há uma inteligência sobre tudo isso, dando uma coerência, orquestrando isso que está acontecendo. O diabo, uma realidade que quanto mais nos aproximamos da palavra de Deus, mais nós sentimos de perto. Quanto mais nos aproximamos da palavra de Deus, mais nós percebemos a presença diabólica. Meu irmão, há uma luta supra-humana. Jovem, como o diabo quer levar você, ele o rodeia, o cerca. Adulto, meu irmão, minha irmã, olhe, preste atenção que o inimigo aí está, o inimigo maior. Quando nós vemos os homens, aqueles que têm alguma influência, aqueles à nossa volta, os nossos relacionamentos, que fazem colocações, tomam posições que são contrárias à palavra de Deus, eles são problemas para nós, dependendo da situação, até são agentes de oposição à nossa fé e exigem de nós de permanecer em Cristo. Mas eles são apenas agentes, sabendo ou não, e a maior parte não toma ciência, do diabo. São agentes do diabo. Eles não são o problema, eles são parte do problema. O problema é o inimigo de vocês, diz Pedro, o diabo. Preste atenção, meu irmão, não se esqueça. Não pestaneje diante do mal, na sua fé, porque ele é ardiloso, ele é tremendo, e ele está ativo, está vivo no mundo, na sociedade, na cultura, nos ambientes onde você circula. O diabo está lá. Anjo de luz. Cuidado, cuidado. E aqui está a tática dele. Diz Pedro que ele é como um leão. Ele é como um leão. A palavra leão ou animal leão nas escrituras é usado para se referir a Jesus Cristo, leão de Judá. E é muito bem aplicado para falar dele como Deus poderoso por nós em Cristo. Um leão chamado o rei da selva, um animal belo, forte, tremendo. Mas há também nas escrituras, às vezes, a aplicação do leão para falar das forças do mal. Quando nós olhamos para um salmo messiânico, este é um salmo que cantava já as verdades, antes de Cristo, séculos antes dele, cantava a verdade do Messias, da vinda de Cristo. O salmo 22, que começa com o verso que Jesus vai citar na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele salmo, então, há um momento quando esse personagem que seria o Messias diz que como leão, eles têm vindo me devorar. Então, leão, às vezes, a palavra de Deus é aplicado ao poder do mal. E aqui é este o uso que Pedro faz do leão. E diz que ele anda ao redor. E nesses dias da televisão, creio que todos aqui já viram pelo menos uma vez um leão caçando. E então lá está o leão no seu habitat natural, na selva. E ele precisa comer e vive de caça. E ele espera então rebanhos de outros animais vulneráveis para que possa, dentre estes animais, caçar o seu alimento. E você observa a tática do leão. O leão é poderoso, é caçador ardiloso, é tremendo. E aí passa, por exemplo, uma manada de búfalos. Às vezes centenas. Quantos? O leão não simplesmente olha a manada e parte para cima dela. Não é assim. Se você olhar lá a tática dele, do leão, das leoas principalmente, ficam ao redor daquela grande manada, ficam amoitados, observando,
por mais fortes e hábeis que eles sejam, eles não simplesmente saem correndo para o meio da manada. Aliás, há casos quando os leões se dão mal e acabam sendo atingidos até mortos na caçada. E ficam olhando de longe. E aí eles procuram ver dentre a manada qual é aquele que eles percebem que é mais vulnerável, mais acessível a ser atacado. E eles esperam o momento quando este esteja numa posição em relação à manada, quando então ele está mais isolado, e aí eles atacam. E Pedro vai dizer, meu irmão, que à sua volta há um leão sempre rodeando, rugindo, procurando o momento de atacar. Você percebe isto? Será que você, meu irmão, já sentiu a presença do diabo no seu viver? Quando você está com a mídia na sua mão, podemos falar até, para exemplificar bem isso, da experiência das crianças nos nossos dias. 1, 2 anos, você já vê crianças manuseando o celular, cresce com essa tecnologia. E quando chegam ali, às vezes 7, 8 anos, talvez até antes, o que é que o pai, a mãe, ouve do pequenino? Eu quero um celular. E vem o argumento, inclusive, todos os meus amigos têm, todos os meus colegas na escola têm, só eu não tenho. E muitas vezes, a maior parte dos pais cedem e dão um celular. Meu irmão, o que é um celular? Um celular é algo tão terrível e perigoso, o diabo está ali. Não no celular como tecnologia, mas na cultura, nos valores, na mensagem que vem através da tecnologia. Há algo tão poderoso ali que até os adultos têm dificuldades de se manterem disciplinados espiritualmente com aquilo. Que diria uma criança? E ali não há respeito por ninguém. Não há respeito pela vulnerabilidade de criança. Em um dos aplicativos, tal de um TikTok, e as crianças entram naquilo ali. E depois que entram, meus irmãos, elas recebem mensagens e mensagens de pornografia, direto, chamadinhas, chegam toda hora. Será que temos pais que não estão vigilantes, pais que não estão alertas, que há um diabo rodeando? Há uma preocupação nossa de que nossos filhos estejam tecnologicamente preparados, porque o mundo vai exigir isso. Mas se a tecnologia chegou para beneficiar em tantas direções, meu irmão, mas também chegou como uma forma mais ágil do diabo e do mal atacar e circular. E ficamos então neste mundo, isto para citar apenas um exemplo nas questões morais e éticas. Mas há muito mais. O chamado da cultura, dos amigos, dos parentes, qual é para nós? É para o secularismo, pensar no aqui e agora, ver a vida de uma forma temporal e menor, e abandonarmos todos os valores eternos e transcendentes, uma visão eterna, e pensarmos somente em algo muito menor, e aí então nós sermos os reis da nossa vida, a cultura, o ser humano ser o rei da sua existência, estabelecer o que ele quer, como ele quiser, da forma que ele quiser. E aí está o chamado então para toda uma proposta de vida mais e mais longe das verdades do Senhor. Ele está ao redor, rugindo, procurando a quem possa devorar. A figura de um leão. E o leão quer devorar. E isto quer dizer que ele quer levar à morte o outro animal fisicamente. Mas quando Pedro busca a figura do leão, e ele fala que o diabo quer nos devorar, é esse leão inimigo, ele não está dizendo que ele quer a nossa morte física. Os crentes aqui no primeiro século, alguns pagaram com a vida por causa da sua fé cristã. Mas um mártir cristão não é vitória para o diabo. Aquele que morre, como muitos morreram, firmes na fé, na verdade é um testemunho poderoso diante do mundo. Que devorar é este aqui?
Este devorar aqui é o crente em Jesus Cristo, o discípulo de Cristo. Chegar, viver uma oposição, uma diversidade da cultura, de uma situação de vida, ao ponto de negar a fé, não permanecer firme na fé. Negar a fé em Jesus Cristo. Esse é o grande perigo. É isso que o diabo quer. Crentes que não permaneçam firmes na fé. Crentes que desistam da fé. Crentes que comecem a andar devagarzinho, menos e menos, menos e menos. Menos da igreja, menos da palavra, aos pouquinhos. E parece que não, mas já negamos em grande parte. É mais um tapinha do diabo e a questão de meses e anos. E lá foi a fé embora. E qual é a ordem de Pedro? Qual é a ordem da palavra de Deus? Resistam, resistam. A ordem é, meu irmão, minha irmã, resistência, resistência. Falamos sobre aqueles que são usados pelo diabo, seres humanos que nos trazem a oposição, e que em alguns casos até a palavra nos ensina que devemos não negar a fé, mas sofrer até a perseguição diante desses. Mas quando se trata do diabo, a palavra é muito categórica e clara. Resistência, 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 vigilantes, atentos, resistindo, não cedendo nem um milímetro. Tiago vai reforçar essa mesma ideia. Ele diz o quê? Submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7. Resistam ao diabo, ele fugirá de vocês. A ideia, a chamada é resistência. Meu irmão, há uma resistência, um posicionamento de resistência no seu coração. Não vou ceder em nada. Não vou ceder em nada. Cuidado, porque eu ceder um pequeno milímetro é o primeiro passo na direção de chegar um dia a abandonar a fé em Jesus Cristo. Olha o diabo à sua volta, na sua casa, na sua família. Pedro é experiente. Pedro fala de experiência própria. Lucas 22, a partir do verso 31. O que é que Jesus diz ali, 31, 32 para Pedro? Pedro, diz Jesus, Pedro, o diabo me pediu para peneirá-lo como trigo. Metodologia ainda mais arcaica. O trigo precisa ser separado da palha. Então a peneira. E o trigo e a palha é rodado ali pelo trabalhador. E aí ele joga para o ar. E a palha voa e o trigo cai mais pesado. E ele recolhe. O diabo quer fazer isso com você, Pedro. E aí Jesus acrescenta: quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Isto é, depois que você voltar dessa experiência, depois de você passar pela peneira do diabo, venha mais forte e fortaleça seus irmãos. E nós sabemos que essa peneira chegou na vida de Pedro. Nós sabemos que Jesus disse para ele, depois em outra ocasião, que ele haveria de negá-lo 3 vezes. E quando Jesus é preso, naquela noite terrível, quando Jesus está enfrentando julgamento e acusações e sendo até torturado, Pedro é questionado 3 vezes, você é um deles, você pertence ao grupo dele, e Pedro nega Jesus 3 vezes. E na última vez, o galo canta como Jesus prometeu, disse, anunciou, e Pedro chora amargamente, cai em si. E depois, no fim do Evangelho de João, capítulo 21, nós temos aquela experiência maravilhosa quando Jesus, ressurreto, vai ao encontro de Pedro e seus companheiros na beira da praia. Jesus prepara ali um alimento na praia para eles, eles chegam com o barco, tinham voltado a pescar. Ali está Jesus ressurreto. E Jesus conversa com Pedro. E Jesus vai ali para restaurar Pedro. E ele pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, você me ama? E Jesus diz a ele, de forma reforçada, o que? Apacenta as minhas ovelhas.
Pedro, você me ama? E ele diz, sim, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Então, o diabo pediu para peneirá-lo como trigo, mas depois que você se converter, você for restaurado, Pedro, fortaleça os seus irmãos. E é justamente isso que ele está fazendo aqui, escrevendo para fortalecer os irmãos. Ele passou pelo ataque do leão, ele experimentou o que é ser derrotado, e ele volta agora então para servir ao Senhor e fortalecer os seus irmãos, falando de experiência própria. E ele sabe muito bem que o drama aqui não é exterior. É verdade que nós somos atacados exteriormente, o diabo usa a cultura, as pessoas para nos atacar, fazer oposição, mas a luta é realmente não exterior, mas interior, é no meu coração. Pedro sabe disto. O que é que eu vou dizer ao diabo, ao leão? Vou resistir ou vou ceder? A luta é interna. Enfim, meu irmão, minha irmã, permaneça firme na fé nesta luta supra-humana, não perca de vista nisto. Não é uma questão de alguns seres humanos, alguns movimentos. Há uma orquestração supra-humana, poderosa, diabólica, trabalhando contra você, contra a igreja de Jesus Cristo, e a pressão aumenta cada dia, é maior cada dia. Fica atento, fica vigilante, que você possa permanecer firme, até o fim. Mas que luta é esta? Como é que eu luto? Luto sozinho? De forma nenhuma. Você não luta sozinho, meu irmão. Não se esqueça, lembre-se também que você deve permanecer firme na fé com a fraternidade universal. Pedro vai dizer o que aqui nesse texto? Que os irmãos que vocês têm no mundo também estão sofrendo. Se a luta está difícil para você na vida cristã, na vida espiritual, meu irmão, lembre-se que você não está só. Há muitos outros aqui atravessando luta semelhante. Mas não pense só aqui, a igreja de Jesus Cristo é muito grande. À volta do mundo, quantos hoje, para não falar dos séculos, hoje, neste domingo, quantos não estão sofrendo pelo Evangelho de Jesus Cristo? Que você possa sempre se lembrar que a sua luta é uma luta de muitos, e há muitos irmãos de luta, porque são irmãos na fé e no Evangelho. Permaneça firme na fé com a fraternidade mundial, universal, em Jesus Cristo. É em Jesus Cristo. Grande a luta de todos nós temos, todos nós estamos lutando e sofrendo. A igreja de Jesus Cristo pode ser identificada de muitas formas, a igreja de Cristo no mundo, através dos séculos, neste dia. Mas uma forma de identificar a igreja de Jesus Cristo é dizer igreja sofredora. Porque a igreja no mundo sempre sofreu e há de sofrer. Neste momento, enquanto nós saímos das nossas casas com muita liberdade, viemos aqui para este prédio com toda a liberdade, amplo, com todas as estruturas. Nesse exato momento, temos irmãos atravessando situações de dor profunda por causa da fé de Jesus Cristo. Dor profunda simplesmente porque eles se dispõem a cultuar como estamos cultuando aqui. Quero até encorajá-lo a você acessar um site. De tudo que não presta na internet, há aquilo que pode lhe abençoar. O site que se chama Missão Portas Abertas. Portas Abertas, eu disse. Missão Portas Abertas. É uma organização mundial que é reconhecida como fidedigna, de respeito e séria, que se dedica simplesmente a acompanhar a situação e a condição dos crentes em Jesus Cristo à volta do mundo, em todos os países, em relação à perseguição, ao sofrimento e à oposição. Acesse esse site, tome consciência da igreja sofredora. E lá, neste site, tem um banner que eu quero encorajar você até a utilizar. Tem ali um programa de oração que você pode adotar para você. E ali tem então um dia a dia do calendário, necessidades de irmãos, luta de irmãos em sofrimento no mundo pelos quais você deve orar.
E que você inclua nas suas devocionais também 1 minuto ou 2 de oração pela igreja sofredora. Talvez você não vai fazer todos os dias, não consegue, faça uma vez por semana. Uma vez por semana vou incluir aqui um acesso ao programa de oração de missão Portas Abertas. E vou então orar por quem eles colocaram naquele dia ali. Tome ciência do sofrimento ali. Isso vai abençoar você. Talvez não consiga fazer toda semana, faça uma vez por mês. Meu irmão, não se esqueça dos irmãos à volta do mundo. Na sua luta, lembre-se dos irmãos na igreja, que também estão lutando. As tentações, as provações, os desapontamentos, as dores desta vida. Tudo trabalhando para no seu coração o diabo devorar, levá-lo a se afastar da fé, esfriar, a ficar desacreditado. Mas lembre que todos nós estamos na mesma luta, com a fraternidade universal. E é interessante que ele diz aqui que os seus irmãos que vocês têm no mundo estão passando pelos sofrimentos. E o verso passando, na verdade, significa cumprindo os sofrimentos. Então, o que Pedro está dizendo com este verbo é que aquilo que nós atravessamos este mundo, meu irmão, é algo que está dentro de um programa que Deus está administrando. Isto é, se o mundo pode nos trazer, o diabo então trazer a nós sofrimentos e lutas. Isso tudo não está fora dos limites que Deus coloca e permite nesta era até que venha a vitória final. Lute com seus irmãos, com a fraternidade universal. Você precisa primeiramente ser solidário. Por isso que eu estou encorajando você a orar pela igreja sofredora. Orar pelos irmãos que sofrem. Ore por esses que sofrem na igreja. Você sabe de alguém que está sofrendo, ore por esse irmão. Ore por ele. Talvez pode usar o WhatsApp para enviar uma palavra ali de encorajamento. Mas também à volta do mundo. Nós precisamos ser solidários. E sendo solidários, nós seremos encorajados. Encorajados. Alguém aqui dizendo, a minha luta é grande, é tremenda. Alguém aqui que está como o profeta Elias, lá em 1 Reis 19, depois de ele enfrentar o rei de Israel, Acabe, o rei que governava o povo de Deus, mas que acabou se entregando ao paganismo e a cultuar o deus pagão Baal. Elias tem um embate, é o profeta Elias, ele tem um embate ali com os sacerdotes de Baal e com o rei Acabe, mas depois ele é perseguido, querem a morte dele. Elias foge e ele vai para um lugar solitário e Deus vai ao alcance dele. Deus o encontra ali e pergunta a ele o que está acontecendo. E Elias diz, Senhor, sobrou só eu? Essa síndrome de Elias. Só eu estou na luta, só eu estou sofrendo, tudo está acontecendo comigo. E Deus diz para Elias, sua visão pequena, eu tenho centenas que não se dobraram diante de Baal nesta terra. Cuidado com esse isolamento, essa solidão, isso vai lhe fazer mal. O diabo vai usar isso para lhe enfraquecer. Nós vamos lutar juntos, estamos todos lutando, muitos de nós estão sofrendo. Ande com a fraternidade universal. Permaneça firme na fé. Até quando? Até quando? A verdade maravilhosa desse texto. Permaneça firme na fé até o porvir decisivo. A nossa luta não é para sempre. A nossa luta não é para sempre. Louvado seja o Senhor por isto. Aqui nós temos... no verso 10 e no verso 11, duas chamadas doxologias. Doxologia é uma palavra de louvor, de adoração. A maior parte das cartas do Novo Testamento terminam com uma doxologia. Uma expressão de adoração a Deus pelo quem Ele é em Jesus Cristo por nós. E temos no verso 10 então uma doxologia, a primeira aqui nesta carta. E agora entramos na doxologia, louvor, voltarmos a nós a adoração ao Deus glorioso, eterno. E o que acontece agora? Se for falar do diabo, o diabo desaparece. Nós não fomos chamados para ficarmos burilando, falando de diabo. Nós tomamos consciência dele, mas para focarmos em Deus. E focando em Deus, nós lutamos com o poder das trevas, nós derrotamos o poder maligno. E é isto que então Pedro vai fazer agora. O diabo desaparece, o foco é em Deus e na vitória que é dele por nós.
E então ele vai dizer o quê? Que esse Deus de toda graça os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Note isto, em Cristo Jesus, somente nele, nem mais ninguém, nenhum guru, nenhum fundador de religião, nenhuma outra proposta, nenhuma outra doutrina, somente em Cristo Jesus, na verdade doutrinária apostólica das Escrituras, os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo. Você percebe o contraste aí? Glória eterna e pouco tempo. Glória eterna e pouco tempo. Os chamou para a glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por um pouco de tempo. Você percebe estas duas posições, realidades aqui? Ele está falando da glória eterna. E então, o nosso momento, o aqui e agora, que o mundo diz é tudo que temos e nós devemos viver sempre somente no aqui e no agora, o secularismo, não há nada eterno. Pedro vai dizer, não é assim. Nós temos realmente o aqui e agora, o pouco momento, mas isto está inserida uma pequena faceta de uma glória eterna. Você vive, meu irmão, onde? Como é que você se situa? Qual é o cenário onde a sua vida acontece? É no momento presente? É neste pouco tempo, destes anos que passam rapidamente, ou desses dias, dessa experiência? É isso aí tudo? Esse é o palco onde o seu drama de vida acontece? Ou a sua vida acontece numa dimensão eterna e gloriosa? O pouco de tempo, o aqui e agora é tudo, ou ele é apenas uma faceta, um pedaço de algo muito maior que se chama glória eterna? Qual é a sua perspectiva? O mundo, a cultura, as pessoas à sua volta, a mídia, fala, propõe, chama para uma visão secularista, aqui agora, para o pouco de tempo, avalia a sua vida por isto, e então procure tirar todo o proveito daqui agora, porque só tem isto. A palavra de Deus diz: o aqui e agora é apenas momentâneo, uma pequena parte de algo muito grande que se chama a eternidade gloriosa de Deus. Onde está você? Onde acontece a sua vida? Permaneça firme na fé, meu irmão, sabendo que isto é momentâneo que nós vivemos aqui. E está passando rapidamente, mas não é para sempre, então. Há uma glória eterna em Cristo Jesus. Quando eu me situo na perspectiva da eternidade em Cristo, gloriosa, que Deus preparou, eu ganho uma outra sabedoria de vida, eu ganho uma outra perspectiva. E o mundo tem dificuldade de entender a minha perspectiva, porque ele vive para aqui e agora, para o momentâneo. Mas quando eu me situo aí, eu fico então o que? Encorajado, é o que Pedro está fazendo aqui. Lembrando esses irmãos, permaneçam firmes na fé, até o porvir decisivo. O que conta, meu irmão, não é aqui e agora. Essa luta que você enfrenta não é a última palavra, não é o decisivo é a glória eterna. A história tem um sentido. Será que a história da humanidade não tem um sentido? Como é que fica então? Como é que fica? É uma história entregue a si mesmo? Estamos aqui vivendo, esperando até que alguma coisa vá acontecer, quem sabe um asteroide vai chocar com a Terra, vamos todos perecer, de repente a ciência fala dessas coisas para nós. A vida humana, a história humana é um nada, é uma tolice. Isso para citar apenas um exemplo. Ou há um sentido na história da humanidade, e então há um sentido para a minha vida. Há um sentido porque o mundo haverá de ter um encontro com o julgamento de Deus. E essas coisas todas fora do lugar, Deus vai colocar no devido lugar. Há um julgamento, mas há também, para aqueles que estão em Cristo, a esperança, a promessa da glória eterna. Há um sentido para a minha vida, porque na história há um sentido, porque o meu Deus dirige tudo isto e tem um grande plano em Jesus Cristo. Ele me chamou para essa glória em Cristo Jesus. Permaneça firme até o porvir decisivo que realmente conta. Mas quem de nós, na sua própria força, é suficiente para isto?
Estou nessa luta pelo Evangelho, creio na glória eterna, mas eu tenho que trabalhar, me esforçar, lutar com as minhas forças, mas eu sei que eu sou tão fraco, eu sou incapaz. Essa é uma luta grande demais. Estamos falando de uma luta supra-humana com o diabo. Quem sou eu para enfrentá-lo? No seu poder, tão ardiloso, traquino, como é que eu posso sobreviver? Estou lutando e talvez eu vá morrer na praia. Não chegue lá. Lutar, depois acabar derrotado. Nossa luta não é assim. Quando a palavra diz permaneçam firmes na fé, ela diz permaneçam firmes na fé através da garantia concedida. Essa luta na sua vida, meu irmão, lembre-se que Deus os chamou. É uma obra divina. O Deus de toda graça os chamou para essa glória eterna. Não é algo da sua força, do seu poder, mas do poder de Deus na sua vida. O Deus de toda graça. Veja só, não o Deus aqui para os cristãos, para os que são deles em Cristo, não é o Deus de toda justiça, mas o Deus de toda graça, misericórdia. O Deus de toda graça os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. E aqui temos então verbos e também algumas expressões, mas no original são 4 verbos e podemos resumir assim: esse Deus há de fazer o quê? Restaurar, isto é, nos reparar, nós que vemos arrebentados pelo pecado. Apoiar, Deus há de nos apoiar, isto é, nos sustentar nessa caminhada. Fortalecer, isto é, nos capacitar. E então nos estabelecer, isto é, nos fincar na rocha Jesus Cristo. E aí está então Deus agindo por nós. Nós haveremos de chegar, vale a pena levar à frente, nós lutarmos, porque não é uma luta em glória. É uma luta que já tem a vitória decretada. Deus concede, não é da minha força, mas Deus em Cristo Jesus é que me chamou para esta glória. E Ele haverá então de me restaurar, de me apoiar, sustentar, fortalecer e me fincar, estabelecer na verdade. Grande verdade. Permaneça firme na fé através da garantia concedida. E aí no verso 11 então vem a segunda doxologia. Uma no verso 10, a segunda no verso 11. E o que é que ele diz? No verso 11. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Você ouviu essas poucas palavras de louvor e adoração? É interessante que no original o verbo não é provido, então ele é subentendido. E aqui diz então, a Ele seja o poder, muito bem colocado, mas podemos de uma forma ainda mais literal colocarmos assim, a Ele é o poder para todo sempre. Amém. De quem é o poder, meu irmão? Desse Deus. Esse Deus é poderoso, mas note que Ele é poderoso para sempre. O diabo, com todo o poder que ele possa ter, supra-humano, em nada se compara. Ele também foi uma criatura de Deus que caiu moralmente, rebelou-se. Deus é que tem o poder para sempre, o poder eterno. Somente Deus. Toda a força da cultura, das pessoas, dos movimentos que aí estão, das ideias, dos pensadores, isso tudo, meu irmão, é passageiro, não tem poder. Poder é temporal e pequeno. Só Deus tem o poder eterno e a glória eterna então. Mas esse Deus do poder eterno é também aqui o Deus de graça, de misericórdia, revelado em Cristo Jesus, e nele nos chama para a sua glória eterna. Nele nos chama para a glória eterna. A grande verdade de que Deus então é aquele que deve ser adorado e louvado, porque somente Ele tem o poder para todo sempre. Por isso Ele vai dizer, a Ele seja o poder para todo sempre. Amém e amém.
Você está permanecendo firme? Você percebe a luta sobre-humana, você percebe o sofrimento dos irmãos, você está de olho no porvir decisivo, você está se agarrando à garantia concedida ou está se agarrando nas suas próprias forças, achando que é você que haverá de fazer acontecer. Pedro aprendeu a depender da graça, da garantia concedida. Que você possa permanecer firme na fé até o fim, meu irmão. E que você possa olhar para esta gloriosa chamada e saber que há muito mais, além do momento presente, nesse momento muitas vezes dolorido, há de passar. Essa oposição à fé, a nós, isso tudo há de passar. O mundo que se opõe, a cultura que se opõe, a sociedade que se opõe, há de passar. Mas o Senhor o chama para algo que estará brilhando lá daqui a 10.000 anos e 1 milhão de anos. Poder eterno do Senhor. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firme alicerces. Que essa verdade se cumpra na vida desta igreja e na sua vida, até aquele dia glorioso, quando lá haverei de procurá-lo e você vai estar lá. E você haverá de me procurar e eu vou estar lá. E nós vamos celebrar a vitória eterna no Senhor. Vamos orar na presença dele.